Bloco 46, Guerra Fria e Ordem Mundial. Aula 1. O mundo bipolar. Corrida espacial, armamentista e crise socialista. Hoje a gente vai mergulhar em um período super importante da história mundial, a chamada Guerra Fria ou o mundo bipolar, como os historiadores gostam de dizer. Então, imaginem só, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois blocos. De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo. Do outro, a União Soviética, representando o socialismo. Essa divisão não era só política ou econômica, ela ia muito além. Era ideológica, militar, tecnológica e até cultural. E, claro, gerava muita tensão. Agora, vamos começar pela corrida armamentista. Ambos os lados queriam ter o maior poder militar do mundo, e isso incluía armas nucleares. Cada país tentava mostrar ao outro: olha, se você mexer comigo, vai se arrepender. Esse jogo de intimidação ficou conhecido como o equilíbrio do terror. Assustador, né? Mas super importante para entender como funcionava a lógica da Guerra Fria. E por falar em competição, não dá para esquecer da corrida espacial. A União Soviética começou na frente, lançando o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história, em 1957. Pouco tempo depois, eles enviaram o Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Mas os EUA reagiram rápido e em 1969 conseguiram colocar o homem na Lua com a missão Apollo. Cada conquista não era só científica, era uma demonstração de poder e prestígio ideológico. Enquanto isso, o bloco socialista enfrentava problemas sérios. A economia planificada não funcionava bem. Os custos militares e tecnológicos eram altíssimos, e havia muita pressão interna. Tudo isso acabou enfraquecendo o sistema, contribuindo para a queda do bloco socialista no final dos anos 80 e início dos anos 90. E tem mais. Esse período não foi só sobre superpotências. O mundo todo foi afetado. Países do terceiro mundo muitas vezes viravam um campo de batalha ideológico, político e até militar. A Guerra da Coreia, o Vietnã e até intervenções na América Latina são exemplos disso. Agora, se você quiser lembrar dos eventos-chave, preste atenção: Plano Marshall e Doutrina Truman, que consolidaram a influência dos EUA na Europa. OTAN e Pacto de Varsóvia, as alianças militares de cada bloco. Crises tensas, como a crise dos mísseis em Cuba, que quase levou o mundo a uma guerra nuclear. E, por fim, o legado. Com o fim da Guerra Fria, o mundo deixou de ser bipolar e começou a caminhar para uma nova ordem mundial. O capitalismo se fortaleceu, a tecnologia avançou rapidamente, e as relações internacionais mudaram de forma definitiva. Então, resumindo, a Guerra Fria não foi uma guerra convencional. Foi um conflito de ideias, tecnologia e poder, que moldou o mundo como a gente conhece hoje. Aula 2. A nova ordem mundial. Unipolaridade e multipolaridade. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante para entender o mundo atual. A nova ordem mundial, especialmente os conceitos de unipolaridade e multipolaridade. Então, vamos lá. O que é a nova ordem mundial? Depois da Guerra Fria, o mundo passou por uma grande transformação. Até então, tínhamos um sistema bipolar. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Cada superpotência comandava seu bloco de influência com ideologias, alianças e forças militares bem definidas. Mas tudo mudou com a queda do Muro de Berlim,
em 1989, e a dissolução da União Soviética em 1991. De repente, o mundo não era mais bipolar. Surgia a chamada Nova Ordem Mundial, uma reorganização das relações de poder no planeta. Unipolaridade. O mundo com o líder nos anos 90, os EUA se tornaram praticamente a única superpotência. Isso é o que chamamos de unipolaridade. Um único polo de poder. E o que isso significa na prática? Os EUA tinham vantagem militar quase absoluta, influência econômica e política em praticamente todos os continentes, capacidade de intervir em conflitos e liderar alianças internacionais. Mas calma! O mundo não ficou estático assim por muito tempo. Multipolaridade, vários polos de poder. Com o passar dos anos, a unipolaridade começou a ser desafiada. Surgiram outros polos de poder, tanto econômicos quanto políticos e tecnológicos. Isso é o que chamamos de multipolaridade. Hoje, podemos destacar alguns exemplos. China, crescendo rápido em tecnologia e economia. União Europeia, com grande influência econômica. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, buscando mais protagonismo. Japão, Oriente Médio e outros países também entram nesse jogo de influência. Ou seja, o poder mundial passou a ser distribuído entre vários atores, e não mais concentrado em um único país. O que mudou na prática? A transição para a multipolaridade trouxe algumas consequências importantes: globalização, capital, comércio, tecnologia e informação. Circulam pelo mundo mais rápido do que nunca. Organizações internacionais e blocos econômicos, União Europeia, Mercosul, ASEAN, entre outros, ganham cada vez mais força. Desigualdades persistentes, norte global. Resumo: a unipolaridade foi o período em que os EUA se destacaram sozinhos como superpotência. A multipolaridade é o mundo atual, com vários polos de poder se equilibrando e disputando influência. Agora que vocês entenderam o conceito de unipolaridade, dá para perceber como o mundo mudou desde o fim da Guerra Fria, e como essas mudanças impactam diretamente a política, a economia. Aula 3. Ascensão como potência global em nova ordem mundial multipolar. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual e super importante: a ascensão da China como potência global e a formação da China como potência global e a formação de uma nova ordem mundial multipolar. Vamos começar pela economia. Nos últimos anos, a China passou de um país emergente para a segunda maior economia do mundo. Isso não é pouca coisa. Eles se destacam na produção industrial, nas exportações e também na tecnologia e inovação. Ou seja, a China não só produz muito, como também cria produtos cada vez mais sofisticados. E não é só a economia que impressiona. A China também tem ampliado sua influência política e diplomática. Um bom exemplo disso é a chamada Nova Rota da Seda, um projeto gigante de infraestrutura que conecta a China a diversos países, fortalecendo relações comerciais e políticas ao redor do mundo. Agora, falando de poder militar, a China vem modernizando suas forças armadas e aumentando a capacidade de projeção global. Isso significa que ela consegue atuar além das suas fronteiras, equilibrando, de certa forma, o poder dos Estados Unidos no cenário internacional. E tudo isso nos leva a um conceito muito importante: a nova ordem mundial multipolar. Diferente do período pós-Guerra Fria, quando os Estados Unidos eram praticamente o centro do mundo. Um poder unipolar. Hoje temos vários centros de poder: China, EUA, União Europeia, Índia, Rússia.
cada um com sua influência econômica, política e militar. Mas claro, nem tudo são flores. A China enfrenta desafios como tensões comerciais e tecnológicas, principalmente com os EUA, e precisa lidar com a concorrência global em setores estratégicos, como inteligência artificial, energia e tecnologia militar. Resumindo, a China está crescendo em todas as frentes: economia, política e militar. E isso ajuda a moldar o mundo atual, que é multipolar, ou seja, com vários polos de poder influentes. E entender isso é fundamental para compreender as relações internacionais hoje